Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Redação Regional aqui na sua Santa Cecília TV. Hoje a gente recebe no programa o cirurgião bariátrico, Dr. Joaquim Guimarães Neto. Doutor, seja bem-vindo ao Redação Regional. É um prazer enorme estar aqui, poder falar um pouquinho sobre a cirurgia e a obesidade. A gente que agradece a sua presença. Segundo dados do Ministério da Saúde, mais da metade da população brasileira está com sobrepeso. Por quê? Então, isso é um problema, é uma epidemia mundial, na verdade, né? Não é só restrita ao Brasil. Mas isso deve-se muito à maneira errada com que hoje em dia a gente consome os alimentos, né? Cada vez mais a gente tem o aumento de ingestão de alimentos muito calóricos, né? E cada vez menos a gente tem praticado atividade física. Hoje em dia a gente tem disponível de uma maneira razoavelmente barata alguns alimentos com uma intensidade calórica muito grande, né? E cada vez mais as nossas crianças, os nossos adultos também, estão presos dentro de casa, sem fazer algum tipo de atividade física, por exemplo. E o resultado disso acaba sendo a obesidade, né? A pessoa com sobrepeso, ela pode ser considerada obesa? Todas as pessoas com sobrepeso ou não? Não, na verdade, todas as pessoas que são consideradas sobrepeso, significa que elas têm um peso acima do normal, né? Dentre esse aumento de peso, a gente classifica em vários níveis, né? Como só sobrepeso, como obesidade e como obesidade mórbida, em graus também diferentes. E quais são as consequências para a saúde, uma pessoa obesa? Nunca um obeso tem uma saúde normal, nunca. Ele pode ter poucos sintomas, né? Mas sempre a obesidade provoca alguma repercussão na saúde dele, né? Que vai desde alguns problemas crônicos como diabetes, pressão alta, colesterol alto, problemas cardiovasculares, né? Sem contar com problemas de ordem emocional também, né? A pessoa se sente meio rejeitada, se sente mais limitada fisicamente, né? Então, isso repercute muito, de uma maneira geral, no indivíduo. Nos últimos 5 anos, o número de cirurgias de redução do estômago aumentou em quase 90% aqui no Brasil. Para quais pessoas esse método é aconselhável? Então, esses métodos eles são aconselhados quando a pessoa já tentou muitas vezes, por exemplo, fazer dietas, perder peso, por pelo menos 2 anos e não teve sucesso, né? E quando esse peso chega num nível que a gente considera muito preocupante, que é obesidade, né? Quando esse índice de massa, por exemplo, que é uma maneira da gente identificar se essa pessoa está obesa ou se está obesa mórbida ou se ela está sobrepeso. Então, quando esse índice de massa atingir um número de 35 até 40, por exemplo, e vier associado a alguma comorbidade, alguma patologia como colesterol alto, como hipertensão, como diabetes, ou então quando esse indivíduo tem um IMC acima de 40 sem nenhuma outra comorbidade. Existe algum limite de idade? Na verdade, a gente coloca hoje em dia como limite de idade 16 anos, mas isso é relativo, né? Eu já operei, por exemplo, pacientes mais jovens, mas aí a gente tem que levar em conta alguns fatores, né? Por exemplo, o grau de entendimento desse jovem, né, ao procedimento e o grau de colaboração, por exemplo, da família, né? E os cuidados com a recuperação? Os cuidados, na verdade, o resultado final da cirurgia depende muito da colaboração do indivíduo e até da família desse indivíduo, por exemplo, né? São cuidados relativos, mas assim, o mais importante é o paciente identificar a necessidade de uma mudança de vida, né? Desde a forma dele se alimentar até a forma dele encarar a vida dele, diminuindo, por exemplo, o fato dele, por exemplo, ficar mais em casa, praticar mais atividade física. Então, essas mudanças são fundamentais para o resultado final do procedimento. Doutor, então daqui a pouco a gente continua a nossa entrevista?
E chegou a hora da Ione Furukawa com os destaques de hoje. Boa tarde, Renan. Boa tarde, doutor. A cidade de São Vicente antecipou o feriado de quarta-feira, Dia da Consciência Negra, para hoje. Mas até o dia 30 haverá programação especial na cidade para comemorar a data. Serão diversas atividades, como seminários, mostras de arte e exposições. Confira a agenda completa acessando santaportal.com.br. Contribuintes que estão em débito com a Prefeitura de Guarujá têm mais uma chance para regularizar a situação. O prazo de adesão do Programa de Recuperação Fiscal, o Refis, foi prorrogado até o dia 9 de fevereiro do ano que vem. O município de Guarujá soma aproximadamente 370 mil títulos de dívidas de 70 mil contribuintes. São cerca de 2 bilhões e 500 milhões de reais. Além de impostos como o IPTU, que representa 80% deste valor, inclui taxas municipais e contribuições de melhoria. Diante desta situação, a Prefeitura de Guarujá criou o Programa de Recuperação Fiscal, o Refis. O projeto foi implantado no dia 27 de agosto deste ano e dá descontos de até 100% em multas e 80% nos juros, além de possibilitar aos cidadãos inscritos na dívida ativa o parcelamento do débito em até 10 anos. Os benefícios para a renegociação variam de acordo com o valor da dívida e o número de parcelas. Por exemplo, em 3 vezes a multa é excluída e os juros cortados em 80%. Para quitar o saldo em 12 parcelas, a multa cai pela metade e os juros caem 60%. O parcelamento pode ser feito em até 120 vezes, mas sem descontos na multa e nos juros. O prazo para aderir ao programa foi prorrogado até 9 de fevereiro do ano que vem. Os munícipes poderão renegociar dívidas adquiridas até o dia 31 de dezembro de 2012. Para participar, basta preencher o requerimento no site da Prefeitura de Guarujá. As pessoas que tiverem dificuldade com a internet ou não tenham computador em casa, a Prefeitura disponibilizou alguns lugares dentro do município, nos centros comunitários e nos CIACONs, na dívida ativa ou mesmo aqui no Paço Municipal, terminais com pessoas que possam ajudar ao contribuinte aderir ao Refis. O site da Prefeitura para mais informações é o www.guarujá.sp.gov.br. Doutor, você acabou de voltar de um congresso em Atlanta, nos Estados Unidos. Quais as novidades dessa área? Então, esse ano, pela primeira vez, a Semana da Obesidade, ela foi interligada com outros profissionais, não só os médicos cirurgiões em relação à cirurgia de obesidade. Então, todos os profissionais ligados à área de obesidade estavam presentes. Então, foi bastante interessante, né? Então, existem algumas novidades na parte técnica, né? Como alguns procedimentos, algumas maneiras de executar o procedimento de uma maneira diferente, um pouco diferente, né? Visando um resultado melhor final. Mas, assim, existem algumas outras áreas, novidades na área clínica, por exemplo, como o estudo mais efetivo das microbiotas. As microbiotas são bactérias que estão presentes no intestino das pessoas e parece que essas bactérias elas têm alguma relação com a obesidade. Foi feito alguns estudos, por exemplo, onde se implantaram essas bactérias de ratos gordos em ratos magros e esses ratos magros vieram ficar gordos. Então, isso mostra que existe alguma relação entre as bactérias da flora intestinal com a obesidade. Então, isso é um avanço importante, né? Com certeza. É provavelmente algum foco de futuros estudos, né, desta área para tentar combater essa doença tão grave que é a obesidade. Que bacana. Então, para encerrar, eu gostaria que você falasse para o pessoal, desse algumas dicas importantes para quem está em casa, né? Eu acho que isso é bem bacana. Algumas dicas que são óbvias, mas que são muito importantes, que eu posso te dizer é a seguinte: a gente precisa ter sempre um equilíbrio entre o que a gente ingere e o que a gente gasta. Então, se a gente ingeriu um pouco mais, a gente tem que gastar um pouco mais também. Existem algumas formas que faz com que a gente previna a obesidade. Por exemplo, comer a cada 3 horas, por exemplo. Isso é muito importante, porque quando a gente come
pequenas porções a cada 3 horas, a gente está ativando o nosso metabolismo e assim a gente está gastando energia na própria digestão, né? Porque uma das coisas que a gente acha que está fazendo bem para o nosso organismo é comer poucas vezes, acho que a gente está fazendo dieta, e na verdade isso é errado. É comendo mais vezes ao dia em pequenas porções que a gente está gastando energia, né? Uma outra coisa é comer devagar, coisa que a gente nunca faz. Quando a gente come devagar, a gente consegue alinhar com o nosso cérebro a nossa real vontade de se alimentar. Quando a gente come muito depressa, é como se a gente não desse tempo do nosso cérebro para processar a ordem para o nosso organismo que a gente está satisfeito. Então, comer devagar é muito importante, né? E uma outra dica seria procurar evitar ao máximo o uso, por exemplo, do refrigerante, né? Que isso, como foi feito em Nova York, se a gente for pensar um tempo atrás, antigamente a gente comprava Coca de 1 litro para a família toda, era Coca Família, né? Hoje em dia isso é impensável, né? Hoje em dia, na época de final de ano, você já tem Coca 3 litros. Exatamente, exatamente. Então, estimular sempre, principalmente para a criança, o consumo de água, que é refrescante, que é saudável e não é calórica, né? São detalhes que fazem toda a diferença. Toda a diferença. Doutor, a gente agradece a sua participação. Muito obrigado pelas dicas. Eu que agradeço, estou à disposição sempre. A gente Obrigada. agradece. O Redação Regional vai ficando por aqui. Tenham todos um ótimo início de semana. Nós voltamos amanhã, às 1h15. Até lá. Mande sua crítica ou sua sugestão para o nosso e-mail, redaçãoregional@unisanta.br. Tchau!